Tudo bem? A aula de hoje ela é uma aula bem curta. A gente vai falar somente sobre o grupo das arques, o reino das arques. É um complemento à aula do reino Monera, quando a gente falou sobre as bactérias. A gente viu que é, as bactérias vieram se separar do grupo das arques porque apresentavam algumas características diferentes. A gente vai então falar somente do grupo das arques hoje. Se vocês olharem no livro de vocês, vai estar o grupo das arcas. Ele é tão pequeno, a aula é tão pequena, o conteúdo é tão pequeno que vai estar junto de bacterioses, de doenças causadas por bactérias. Então é um conteúdo bem simples, bem rápido da gente conseguir entender, tá ok? Então vamos lá, arqueias. As arqueobactérias são um grupo de seres vivos muito parecido com as bactérias, porém se diferenciam dessas últimas pela sua genética. Tá, então, antigamente, até como não tinha essa questão do avanço genético, do estudo da genética, eles eram classificados juntos com a bactéria. A gente pode perceber que na foto que o formato é muito parecido com aquele formato bacteriano típico que vimos na última aula. O nome vem do grego arquia, que quer dizer antigo, fazendo uma referência ao tempo em que esses seres viviam. O que acontece? É, é, Eles são seres, digamos que primitivos, muito antigos em relação à vida no planeta. Alguns cientistas acreditam que esses possam ter sido os primeiros seres vivos a sobreviverem, a existirem no planeta. E a gente vai ver algumas características que favorecem essa classificação, essa definição. Tudo bem? Então, arques vem do grego antigo e podem ter sido os primeiros seres vivos a viverem no planeta. Quanto à forma desse grupo, a gente pode ver na foto também que é muito parecido, assim como a outra foto, com o grupo das bactérias, né? São células extremamente pequenas, 0,1 a 15 micrômetros, é algo extremamente pequeno. O formato também vai estar relacionado à sua membrana, à própria estrutura corporal. Algumas podem ser mais circulares, outras podem apresentar o formato de bastões, os bastonetes, placas espirais. Então não tem um formato específico, é um formato muito variado, assim também como o das bactérias, tá? Mas lembrando, arque é uma coisa e bactéria é outra. Então eu coloquei aqui algumas definições quanto aos tipos de arqueia e ao formato da célula. Mas, de maneira geral, são grupos diferentes, mas que apresentam inúmeras características celulares. Quanto ao tipos de arqueia, eles podem ser três tipos básicos. Temos as arqueias termófilas, halófitas e metanogênicas, que também são muito simples de a gente conseguir entender. As arqueias termófilas extremas, a gente tem aqui um exemplo de uma fumarola de um vulcão, uma água termal, né, um local de água termal. Os micro-organismos que vivem nesses ambientes, eles vivem em temperaturas muito elevadas, 70 graus, 150 graus. Eles vão realizar um processo de quimiossíntese, tá? Então vão produzir o alimento através de reações químicas. Provavelmente as arqueias termófilas extremas foram os primeiros seres vivos, principalmente as arqueias que vivem em fumarolas de vulcões submarinos, tá? Então naquelas chaminés dos vulcões submarinos. Provavelmente, então, foram essas as primeiras bactérias, primeiros seres vivos a viverem, uma vez que próximo ao vulcão, a chaminé do vulcão, ocorria a liberação de muitos nutrientes, muitos sais vindos do próprio interior do planeta, permitindo assim que esses grupos, que esses organismos realizassem o processo de quimiossíntese, que é a produção do alimento através de elementos químicos. Temos as halófitas extremas, que eles são organismos que conseguem viver em ambientes com uma grande concentração de sal. Um exemplo é o Mar Morto. A quantidade de sal nesse local é tão grande que não permite a vida. Só que essas arcas elas têm uma tolerância muito grande ao sal, então elas conseguem sobreviver nesse ambiente, conseguem regular o seu funcionamento para sobreviver em ambientes extremos de sal.
E temos as últimas, que são as bactérias metanogênicas. As bactérias metanogênicas têm um funcionamento extremamente interessante, porque elas vão viver em um ambiente pobre em oxigênio. Sendo um ambiente pobre em oxigênio, elas não liberam gás carbônico como resultado do seu metabolismo. Elas vão liberar um outro gás, que é o gás metano. Tá? Então, por isso são bactérias metanogênicas, são bactérias produtoras de metano. Então elas são anaeróbicas, vivem em ambientes pobres em oxigênio e, como resultado disso, não liberam gás carbônico, mas sim metano. A gente consegue encontrar essas arqueias em pântanos, regiões pantanosas, em intestinos de animais ruminantes como o boi. Então, o boi, quando libera, o boi vem a peidar, digamos assim, ele libera metano. Por isso que é altamente poluente a criação bovina, porque ele libera um gás altamente tóxico, que tem um grande poder de aquecer a atmosfera, que é o metano, e libera em grande quantidade, uma vez que a gente possui um rebanho muito grande no planeta. Tá? Então, como eu falei, a aula é muito curta, é muito pequena, o conteúdo de arque é muito pequeno. Ele está junto de bacterioses. Eu vou passar para vocês depois uma lista de exercícios somente com as bacterioses para a gente poder trabalhar, tá ok? Então, galerinha, qualquer dúvida pode sinalizar para mim que eu respondo depois. Tchau, tchau, abraço.